Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Diz assim, queridos, a palavra de Deus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vou repetir. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pode sentar-se, fique à vontade. Só não pode dormir. Valeu, Pedro, obrigado. Queridos, quem falou isso que eu acabei de ler foi João Batista, aquele que foi o precursor, que preparou o caminho do Senhor. O evangelho que nós lemos é o evangelho de João, que foi apóstolo. Quem disse isso foi João Batista. Não confundam os personagens. E João Batista se referiu aqui a Jesus. É necessário que ele, Jesus, cresça e eu, João Batista, diminua. Mas há pouco tempo eu preguei sobre João Batista o Grande. Tem um mês mais ou menos. Vimos que ele foi grande em pelo menos dois aspectos. Foi grande ao pregar o arrependimento de pecados e foi grande ao anunciar a dura realidade do inferno. Pregou sobre isso. Foi grande por esses motivos e por outros. Não sei se você lembra dessa mensagem. Quem lembra? Pelo menos dois. Não daria para pregar hoje de novo, né? João Batista, o Grande. Vimos também que quem disse que João Batista era o grande não foram seus lábios. Ele nunca disse que era grande. Mas quem disse que ele era grande foi o anjo Gabriel, lá em Lucas 1,15. Porque ele será grande diante do Senhor. Nem havia nascido ainda. Estava no ventre da sua mãe Isabel. E o anjo disse: ele será grande diante do Senhor. Portanto, João Batista, ele não foi grande financeiramente. Não foi grande politicamente. Não foi grande socialmente. Muito pelo contrário. Ele não foi grande por ser um mega imperador, um grande rei ou um sacerdote. Apesar de ter sido filho de sacerdote, tinha tudo para ser sacerdote, mas ele não foi sacerdote. Queridos, ele foi grande por ser boca de Deus, instrumento de Deus, canal do fluir de Deus. Por isso é que ele foi grande. Ele foi grande diante do Senhor e não grande diante dos homens. Porque às vezes as pessoas são grandes diante dos homens. Têm títulos, têm fama, têm dinheiro, mas são pior do que pulga diante de Deus. E hoje eu quero pregar mais uma vez sobre João Batista, mas não enfatizando o fato dele ser grande, mas a grande realidade dele ser pequeno. Isso porque, se por um lado ele nunca disse ser o grande, ele nunca afirmou ser o cara, o tal, ele com a sua boca afirmou ser o pequeno. Ele declarou isso, queridos, com seus lábios, aí no versículo que lemos. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E é interessante notar que nesse capítulo 3, aqui de João, foi usada 3 vezes a palavra necessário. 3 vezes. Para Nicodemos, Jesus disse lá em João 3,7: necessário vos é nascer de novo. Jesus falou isso para um religioso. Necessário vos é nascer de novo. Eu digo para você também que ainda não teve uma transformação de vida. É necessário nascer de novo. Clame a Deus por esse novo nascimento. Com respeito a si mesmo, Jesus disse lá em João 3,14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Agora, João Batista usa a mesma palavra e diz: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Ou como diz na Bíblia Viva, que eu sempre cito, ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Vamos repetir esse versículo para nós mesmos? Jesus deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Jesus deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Amados,
Nesse versículo, João Batista enfatizou duas necessidades em sua vida. Duas. A primeira necessidade que ele tinha era que Jesus crescesse. Não é isso? Versículo 30, parte A. É necessário que ele cresça. Para João Batista, Jesus tinha que ter a preeminência, o destaque, os holofotes. Para João Batista, tinha que ser assim. E precisamos ter essa mesma ênfase, queridos, de João em relação a Jesus, pois ele é o Criador. Nós somos simples criaturas. Ele é Deus. Nós somos homens, humanos. Ele é Senhor. Nós apenas servos. Jesus é a verdadeira luz. E nós, simples lâmpadas. Ou menos do que lâmpadas. João 1, versículo 5 a 9, apresenta aí a diferença entre João Batista e Jesus. A vida dele, a vida de Jesus, é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou João Batista como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz. João mesmo não era luz, ele era apenas uma testemunha para identificá-la. Mais tarde, aquele que é a verdadeira luz chegou para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. E eu te pergunto, Jesus já brilhou sobre a sua vida? Ele já iluminou seu coração? Ele já transformou realmente o seu caráter, o seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu reagir? Se não aconteceu isso, peça isso ele hoje. Ele morreu, sim, mas ressuscitou, está vivo e está conosco aqui, nessa noite. E no verso 31 do capítulo 3, João Batista mostrou a diferença entre ele e Jesus, dizendo o seguinte, ele, Jesus, veio do céu e é maior do que qualquer outro. Eu sou da terra e só sei falar das coisas da terra. Desenhando, João Batista disse o seguinte, Jesus é eterno. Jesus veio do céu. Ele voltará para o céu. Eu sou aqui da terra, com as minhas limitações aqui de baixo. Eu sou humano. Eu sou limitado. Jesus é maior do que qualquer outro, querido. Jesus é maior do que Moisés, do que Elias, do que Eliseu, do que Maomé, do que Buda, do que Allan Kardec. Jesus é maior que todos, juntos. Portanto, é necessário que ele cresça e eu desapareça. É necessário que ele brilhe e que eu apague. É necessário que Jesus tenha o primeiro lugar em nossas vidas. Que ele cresça e eu diminua. Irmão, Jesus é o supremo soberano do universo. Portanto, é correto dizer que os homens deveriam segui-lo, em vez de seguir o mensageiro. Temos que seguir a Jesus e não aos mensageiros de Jesus. Seja um seguidor de Jesus e não seguidor de pastor. Seja ele quem for. Até porque pastor também é ovelha. Sabia que pastor também é ovelha de Jesus? Um dia eu posso mudar minha teologia. Que Deus tenha misericórdia de mim e me guarde disso. De descambar, de errar. Um dia eu posso me corromper moralmente ou doutrinariamente, como muitos têm feito hoje em dia. Posso, não sou melhor do que ninguém. Sou ser humano. Que Deus me guarde disso também. Mas se você seguir a Jesus, conforme o que está escrito na Bíblia, você não vai cair junto com o pastor. Sabia? Se você amar Jesus, seguir a palavra de perto, se o pastor cair, você não cai. Quem conhece a Bíblia e conhece o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, é mais difícil de se corromper, é mais difícil de se desviar, é mais difícil de se apostatar. Essa semana eu assisti um podcast de um pastor muito famoso aqui no Brasil e eu fiquei literalmente chocado com o que ele disse acerca de Jesus e da Bíblia. E eu quase perdi o sono.
Por exemplo, em relação à Bíblia, ele disse o seguinte: entre o amor e a compaixão aos homoafetivos e os textos bíblicos que condenam a homossexualidade, eu fico com o amor e com a compaixão. Lamentável. Sabe o que ele queria dizer? Ou na prática, sabe o que ele fez? Ele rasgou a Bíblia em nome do amor. Uma igreja dele que tinha 2.500 membros por domingo, caiu para 800. Está em franco declínio. Voltemos então para João Batista. Irmão, João Batista sabia o seu lugar. Sabia o seu lugar. Ele conhecia os limites do seu quadrado. João Batista não era um sem noção. Tem muito sem noção por aí. Sem noção. Sabe quando a pessoa é sem noção? Quando pensa que Deus depende dela ou dele. Quando pensa que se ele, por exemplo, deixar de contribuir financeiramente na igreja, as contas vão atrasar e as portas vão se fechar. Sem noção. Ao quadrado. Irmãos, a obra de Deus. E se é de Deus, é Ele quem provê as necessidades da igreja. O sem noção também geralmente pensa que é insubstituível. Meu amado, se nas empresas ninguém é insubstituível, sai um, tem 10 para entrar, na obra de Deus acontece o mesmo. Por exemplo, se eu morrer essa noite, amanhã já tem um pastor para estar no meu lugar. Eu estou me agorando. Pelo menos não estou agorando o Diguinho. Estou agorando a eu. A obra é de Deus. E não para quando paramos. Amém? A obra é de Deus. Ela não para quando paramos. Deus levanta quem quer e abate quem quer. Então João Batista não era um sem noção. Muito pelo contrário. Era uma pessoa muito coerente. Muito sensata. Ele sabia seus limites. Conhecia sua natureza. E ele não disputou espaço com Jesus. Não disputou espaço com Jesus. Sabe qual a marca dos homens e mulheres de Deus? Serem ofuscados para que a glória seja de Deus. Ofuscados. Jesus merece a glória, o louvor, a honra. O rei Herodes foi comido de bichos. Por quê? Num discurso muito lindo que ele fez, as pessoas ovacionaram ele, elogiaram, e ele aceitou aquilo. Não deu glória para Deus e morreu comido de bicho. Leia depois em casa, antes de dormir, Atos 12, conta a historinha breve dele e as consequências do seu orgulho. E mais, João Batista nunca disse que era o grande profeta daquela região ou daquela geração. Ele nunca disse que a mão de Deus estava sobre a sua vida. Como muitos arrogantes pastores da atualidade têm a ousadia de dizer: a mão de Deus está comigo. Meu irmão, a mão de Deus, quando apareceu em algumas ocasiões na Bíblia, foi para julgar, em outros para abençoar. Nós escolhemos qual tipo de mão queremos: a mão abençoadora ou a mão amaldiçoadora. Irmão, no passado, quando alguém ia interceder pelo pregador, era comum dizer: esconde teu servo atrás da cruz de Cristo. Porém, hoje, o culto à personalidade em nosso meio chega a ser algo asqueroso, nojento, embrulha o estômago. Parece que a oração mais enfatizada hoje é: esconde a cruz de Cristo atrás do seu servo. Outro detalhe: os discípulos de João, eles ficaram incomodados porque todos estavam abandonando João para seguir Jesus. Ficaram incomodados, ficaram ciumentos, ficaram indignados. Olha João 23, versículo 26 a 30, perto aí de onde a gente estava lendo. Versículo 26 em diante. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Todos vão até ele.
Os discípulos de João Batista falando com ele. Sabe o que ele respondeu? João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Ele é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Ou seja, quando a igreja de Jesus cresceu, João Batista não ficou com inveja ou triste, mas afirmou categoricamente: é necessário que ele cresça e eu diminua. Querido, João Batista reconheceu a superioridade de Jesus em relação à sua própria pessoa. Isso porque entre João e Jesus havia uma diferença. Diferença essa semelhante à que existe entre o infinito e o finito, o eterno e o temporal, a luz original do sol e a luz refletida pela lua. Essa é a diferença. É a diferença entre o Criador e a criatura. João 3,30, mais uma vez. É necessário que ele cresça. Que postura humilde essa de João Batista? Queridos, sabe qual a grande realidade? A vida seria mais fácil, mais simples, se houvesse mais gente disposta a desempenhar o papel secundário e subordinado, como de João Batista. Seria mais simples, seria menos problemática, menos traumática. A vida seria mais leve se houvesse mais servos e menos senhores. Seria mais leve, seria mais doce no âmbito da igreja se todos se dispusessem a servir e não a serem servidos. Nossos cultos seriam mais avivados, mais dinâmicos, se todos viessem para esse lugar com o propósito de exaltar a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 12,16. Trabalhem juntos com alegria. Olha a recomendação bíblica. Trabalhem juntos com alegria. Não busquem mostrar grandeza. Não busquem mostrar grandeza. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não pensem que vocês sabem de tudo. Que palavra atual. Muita gente procura coisas grandes e importantes para fazer, mas deixam de lado as pequenas e as insignificantes que ninguém quer fazer. Muitos sonham com púlpito, sabia? De estarem aqui na frente, mas fogem de limpar os banheiros. Muitos sonham em louvar na igreja, pois isso dá destaque, mas rejeitam a ideia de varrer a igreja, pois isso não dá ibope. Ninguém vê. Você chega, já está tudo limpinho, tudo arrumadinho. Sonham em marcar a história, mas não começam nem arrumando a cama de manhã quando acorda. Falei com um jovem certa feita: meu sonho é mudar a história. Meu irmão, começa arrumando o teu quarto. Tão simples. Tão simples. João não era assim. Ele ficou feliz em ser colocado de lado. Ele sabia muito bem que Deus deu a ele um lugar secundário e uma tarefa subordinada. E ele era feliz assim, queridos. Feliz assim. Seríamos poupados de muitos ressentimentos e tristezas se admitíssemos que há certas coisas que Deus não nos chamou para fazer. Sabia que tem coisas que Deus não chamou você para fazer? E não me chamou para fazer? Por outro lado, seríamos felizes e muito felizes ao fazer com todas as nossas forças aquilo que Deus nos deu para fazer. Seja pregar, seja ensinar, louvar, evangelizar, contribuir, limpar a igreja ou outra coisa qualquer. Você tem plena convicção do que Deus te chamou? Orar.
Pastor, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Mas você tem boca, você pode interceder, você pode orar pelo seu pastor, orar pela igreja, orar pela comunidade, orar pelo teu vizinho. Amém. Orar por aqueles que falam mal de você. Amém. Colossenses 3, 23, 24 diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Faça como se estivesse fazendo para Jesus. Amém. Vai ficar muito mais fácil e leve. Irmãos, todo serviço tem o mesmo valor para Deus. Tanto o meu serviço como pastor, como o seu de membro, como membro, tem o mesmo valor para Deus. Eu não sou mais importante do que você por ser pastor. Sabia disso? Na verdade, a responsabilidade que está sobre mim é apenas maior. Maior. Naquele grande dia, eu serei mais cobrado do que você. Então, não se sinta inferior por não pregar. Não se sinta inferior por não ensinar ou louvar aqui de cima, no púlpito. Tem gente que se acha inferior. Eu sou nada. Eu só sou um membro de igreja. Meu irmão, você não é inferior a ninguém. A ninguém. Então, não se sinta inferior. Isso porque todo trabalho que é feito para Deus é com certeza um grande trabalho. Amém. Todo trabalho que é feito para Deus é um grande trabalho. Amém. Contribuir é um grande trabalho. Orar, o apóstolo Paulo chega a falar em batalhas de oração. É um grande trabalho, queridos. E mesmo que esse trabalho seja considerado pequeno e insignificante para os homens, para Deus é um excelente trabalho. Por mais que aos olhos do mundo seja pouco, para Deus é uma obra de grande valor. Amém? A segunda prioridade de João Batista, ou necessidade, era que ele diminuísse. A primeira era que Jesus crescesse, certo? A segunda era que ele diminuísse. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, nesse contexto aqui, a igreja de João estava diminuindo e a de Jesus estava aumentando. João Batista estava sendo esquecido e Jesus conhecido. Olha que drama. O povo estava abandonando João Batista e estava seguindo a Jesus. O ministério de Jesus estava bombando e o de João Batista minando. Todos estavam seguindo a Jesus e abandonando João. Isso dá um parafuso na cabeça da pessoa. Dá ou não dá? Né? Antes, multidões estavam seguindo ele. Ele pregava no deserto e multidões iam para ser batizadas. Saíram da cidade para ir no deserto, gente. Olha só que coisa doida. Mas agora aqui, a multidão está deixando ele e seguindo a Jesus. Porém, ter que sair de cena não azedou e nem estragou o coração de João Batista. Não. Sabe por quê? Ele sabia o seu lugar. Ele sabia ficar dentro do seu quadrado. Ele sabia muito bem que ninguém podia receber alguma coisa, a menos que fosse isso concedida do céu. Como ele disse aqui em João 3,27. Ninguém pode receber nada, a não ser que do céu seja dado. Ele sabia que precisava sair de cena para dar lugar ao Senhor Jesus. Ele reconheceu que precisava pegar o seu banquinho e sair de fininho. Lembra da musiquinha? Raul Gil, não era? Pegue seu banquinho e sai. Ele fez isso, querido. Ele pegou o banquinho e saiu arrasado. Conta-se a história de um pastor americano chamado Spence. História real. Em uma época ele foi muito popular e a sua igreja estava sempre lotada. Sempre lotada. Porém, um pastor mais novo, mais eloquente, né, com mais estratégias e usado por Deus, chegou e fundou uma igreja, algumas quadras da igreja desse pastor. A fama do novo pastor começou a aumentar e a do pastor Spence começou a diminuir.
A igreja do pastor novo começou a bombar e a do veterano pastor a minguar. Uma tarde, foi feita uma reunião de ministério com meia dúzia de gatos pingados, aqueles que sobravam, né? O pastor Spence olhou para o lado e viu só aquele número reduzido de pessoas e perguntou: para onde foi todo mundo? O pastor vice da igreja falou assim: olha, eles foram para a igreja do novo pastor, aquela que abriu há um tempo ali. E o pastor Spence ficou em silêncio durante um momento, depois sorriu e disse: bem, já que todos estão indo, eu creio que devemos segui-los. Sabe o que ele fez? Desceu do púlpito e conduziu o restante de seus membros para outra igreja. Ele saiu de cena de cabeça erguida. Ele não azedou com o sucesso do outro pastor. Ele reconheceu que seu ministério havia terminado e o outro havia começado. Simples assim, queridos. Ele reconheceu que Deus deu fim ao ministério dele. Ele não ficou em depressão, murmurando pelos cantos, abatido. O mesmo aconteceu com João Batista. Ele estava contente porque sua missão estava cumprida. Sua missão qual era? Jogar o holofote sobre Jesus e não sobre ele mesmo. Ele reconheceu que precisava diminuir e Jesus crescer. Amém. João Batista tinha plena consciência de que seu papel era mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sair de cena, sair de fininho. Seu ministério era apenas preparar o caminho e deixar o noivo se manifestar. Seu grande prazer era ver Jesus crescendo e ele mesmo diminuindo. Amados, um servo de Cristo que procura atrair a atenção para si, procura ou pratica realmente uma forma de deslealdade com o seu Senhor, porque quem tem que brilhar é Ele e não nós. Isso me faz lembrar de um líder espiritual que foi questionado por um de seus liderados. História real. O liderado ficava resmungando pelos cantos, em voz baixa. Resmungando. Sabe o que é resmungar? Ficava assim: por que você? Por que você? Eu não entendo. Por que você? Não é justo. Eu não entendo. Por que você? O líder espiritual argumentou com o rapaz, dizendo o seguinte: o que foi, rapaz? O que foi com você? Você está maluco? Você está resmungando pelos cantos aí? Está ficando retardado? O jovem invejoso então falou o seguinte: eu não entendo como todos seguem você. Todo mundo deseja vê-lo, ouvir-lhe, obedecer-lhe. Você não é bonito, você não é rico, você não é erudito, muito menos de família nobre. Sendo assim, porque todos gostam de você e querem segui-lo. Invejoso é assim, né? Crente ruim. Quando o líder espiritual ouviu essas palavras, ele ficou cheio de alegria. Levantou os olhos para os céus, ajoelhou-se para louvar e bendizer a Deus, com extraordinário fervor. E então se voltou para o liderado, o invejoso, e disse o seguinte: olha, você quer saber por que todos me procuram? Sabe por que todos me seguem? Todos desejam me ver, ouvir meus ensinos e obedecer a Bíblia por meu intermédio. Você sabe por quê? Você sabe qual é o meu segredo? É porque Deus assim quis. E completou dizendo: Deus continuamente observa os bons e os maus. Visto que seus olhos santíssimos não encontraram entre os pecadores alguém menor, nem mais insuficiente e nem mais insignificante, ele, portanto, escolheu-me para desempenhar o maravilhoso trabalho que ele mesmo empreendeu. Ele me escolheu porque não pôde encontrar alguém mais indigno. Ele quis confundir a nobreza e a grandeza, a força e a beleza, e também a sabedoria deste mundo. Simples assim. Não havia ninguém pior. Por isso ele escolheu a mim. Depois dessa, o liderado pegou o banquinho e saiu de fininho. Você gosta, né, Bia? Ana? Queridos, quantas invejas, quantos desgostos, ressentimentos,
poderiam ser evitados se estivéssemos ou entendêssemos que o êxito do nosso próximo é dado por Deus. É escolha de Deus. Até porque não somos grandes. O Senhor é grande. Não somos um sucesso. Jesus é um sucesso total. Não nascemos para brilhar. Nasci sim para fazer Jesus brilhar através de mim. Hoje em dia, poucos pastores e escritores se consideram pessoas comuns. Quase todos são conferencistas mundiais, palestrantes de renome. Esses são os títulos que se usam hoje em dia. E sempre tenho o prazer de afirmar que já pregaram em grandes congressos, grandes catedrais, para multidões. Sempre são altamente requisitados. E a descrição de seus ministérios bem-sucedidos humilharia até o apóstolo Paulo. Até Paulo ouvir, rapaz, você é o cara mesmo, hein? Tanto título, tantos congressos. E quando o diabo encontra um pastor ou um sujeito orgulhoso assim, ele lambe os lábios e diz assim, ó, já esse também vai cair. Estou de olho nele. Mas graças a Deus, queridos, ainda existem servos que não caem nessa armadilha do diabo, do orgulho, da vaidade, que quando são ovacionados, elogiados, engrandecidos, eles se colocam no seu lugar. Por exemplo, um pastor na Austrália apresentou Hudson Taylor usando uma porção de superlativos e principalmente a palavra grande. Grande. A apresentação foi mais ou menos assim. Temos a honra de apresentar aos irmãos o grande missionário, o grande pioneiro das missões no interior da China, o grande servo de Deus, Hudson Taylor. Quem não sabe, Hudson Taylor foi um grande missionário realmente. Foi um desbravador. Foi um homem que pagou um alto preço para fazer missões na China no século XIX. Foi, realmente, mas nunca se considerou grande. E quando Hudson Taylor foi até o púlpito, antes de pregar, disse calmamente o seguinte: queridos amigos, sou um pequeno servo de um mestre grande e ilustre. Ele é o Senhor. Eu sou um simples servo. Ele manda, eu obedeço. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Portanto, a honra, a glória e o louvor pertencem a Ele, e só a Ele, e mais ninguém. Aleluia! Queridos, se João Batista estivesse naquele culto, ele viraria um pentecostal. Ele daria glória e louvor a Deus. Provavelmente ele faria glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse aí é um dos meus. Esse aí é grande. Ele não falou que é grande, não. Para Deus ele é grande. Queridos, aos olhos de Deus, o homem mais santo é aquele que se reveste de humildade e não aquele que quer aparecer, brilhar ou se destacar. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestimos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, vejam que curioso. João Batista não escreveu nenhum livro. Sabiam disso? Nunca escreveu nenhum livro. Não há um único milagre registrado na Bíblia pelas mãos de João Batista. Ele nunca orou por ninguém, nunca viu um cego enxergar, um coxo andar, ou um paralítico andar, ou um morto ressuscitar. Nunca. Não se casou. Não teve filhos. João Batista passou os últimos dias da vida numa cadeia. Morreu jovem, sendo decapitado. Não deixou herança alguma. Olha aqui. História. Só que aos olhos de Deus, ele foi grande. Aos olhos de Deus, ele foi um gigante.
Para o mundo, ele foi um verdadeiro fiasco. Para o mundo foi, mas para Deus ele foi grande. Para o mundo ele foi um louco. Sabia? Pois ele vestia roupas estranhas. Lembra? Peles de camelo, com cintos de couro. Se alimentava de uma comida um tanto estranha. Gafanhoto com mel. Comeria, Ana? Deve ser muito bom. Gafanhoto com mel. Morava num lugar estranho, no deserto. Mas para Deus, João Batista era um sábio, um sucesso, um fenômeno. Sabe por quê? Porque ele denunciou o pecado do rei Herodes, foi preso, perdeu a cabeça por denunciar o pecado de um rei. Irmãos, é melhor ser preso e perder a cabeça do que compactuar com o pecado e viver no pecado e ir para o inferno. Sabia? É melhor ser preso, repito, do que compactuar com o pecado e ir para o inferno. Até porque o que importa para o homem não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Um dia todos nós vamos morrer. Um dia todos nós vamos morrer. Porém, alguns vão ressuscitar para a vida eterna, como João Batista. Outros, porém, vão ressuscitar para a condenação e desprezo eterno. Portanto, é melhor ser degolado como João Batista do que ser, por exemplo, um pastor medroso que tem medo de denunciar o pecado e, pior que isso, de viver no pecado. É melhor ser ridicularizado pelos homens do que ser desprezado por Deus. É melhor nos humilharmos espontaneamente na presença do Senhor, como João Batista fez, do que sermos humilhados por Deus no juízo final. E haverá um juízo final. Não pense que tudo vai terminar em pizza, como acontece no mundo político, onde vemos grandes bandidos sendo soltos, o crime compensando, e as pessoas veem essas coisas assim, de repente deve ser a mesma coisa na vida. Já que no mundo secular vemos um sujeito que tinha 400 anos de cadeia, agora está rico e solto, então o crime compensa, então eu vou continuar no pecado. Com Deus não é assim, queridos. Não vai terminar em pizza. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Jesus falou do inferno, falou do céu. João Batista está na glória, mas vai ressuscitar para a vida eterna. Um outro detalhe, já estou terminando. Jesus disse em Lucas 7:28 que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, embora o menor no reino dos céus seja maior do que ele. Ou seja, no reino de Deus, o maior é o menor e o menor é o maior. No reino de Deus, a pirâmide está invertida, está de ponta cabeça. Pois ser grande aos olhos de Deus é ser pequeno aos olhos do mundo. Ser pequeno aos olhos do mundo é ser grande aos olhos de Deus. Nossa glória deve ser a de promover a glória de Jesus. Ele deve ser a nossa maior paixão. Ele deve ser o nosso amado e nós o amado dele. Até porque ele nos comprou com seu próprio sangue, queridos. Foi preço de sangue. Apocalipse 5, 9 a 10. E entoava um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber. Os anjos falando a respeito de Jesus. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-los, pois foste sacrificado e com seu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Glória a Deus por isso. Portanto, queridos, nada do que fizermos deve diminuir a figura de Jesus. E tudo o que fizermos não deve contar como ponto para nós, aumentando o nosso currículo. Não. A nós basta o quê? A certeza que no dia final ouviremos aquela célebre frase de Jesus, quando ele disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco fostes fiel,
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, seja fiel no pouco. Seja fiel nas pequenas coisas. E se aprouver a Deus, Ele vai te colocar sobre muito. Deus é soberano. Usa quem quer, quando quer, e não deve nada a ninguém. Por isso, ninguém deve se orgulhar por ser instrumento dele. Repito que ninguém deve pensar que é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Apesar de um livro evangélico ter como título "Você é insubstituível", se eu não me engano, escrito pelo doutor Augusto Cury, psiquiatra, os cemitérios estão cheios de insubstituíveis. Está cheio de substituível lá. Só Jesus é insubstituível. Só o nome de Jesus é sobre todo nome. Ele é Rei e Senhor. A glória é dele para sempre. A nós basta nos sermos apenas instrumentos, canais do Senhor. Portanto, quer comais, diz a palavra, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Que ele cresça e eu diminua. Por fim, agora sim, o maior exemplo de humildade foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo grande, se fez pequeno. O maior exemplo de humildade, depois de João Batista, é o do próprio Senhor, o Criador, que mesmo sendo grande, se fez pequeno. Mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, desceu até nós, vestiu pele humana, se fez servo e morreu por nós. Já que nós, descendentes de Adão, desejamos ser grandes, ele se tornou pequeno. Já que nós não gostamos de nos curvar, ele se humilhou a si próprio. Já que desejamos governar e mandar, Jesus veio para servir. Servir literalmente. Já que amamos a vida, ele veio morrer por mim e por você. Filipenses 2, 3 a 11. Olha o que diz. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou, o ressuscitou, está vivo. Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare ou confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, queridos? Que Jesus cresça e nós diminuamos. Vamos ficar de pé. A glória, a honra e o louvor é para Deus.